Superada essas observações preliminares, introdutórias, sobre os métodos alternativos de solução de conflitos, vamos às espécies dos MASCs, dos métodos alternativos de solução de conflitos. Então é o seguinte, espécies de métodos alternativos de solução de conflitos. Quais são? Primeiro, a negociação. Item 2, a mediação. Item 3, a conciliação. Item 4, a arbitragem. Negociação, mediação, conciliação, arbitragem. Vamos falar de cada uma delas aqui a partir de agora. Vejam, o que eu quero inicialmente que os senhores percebam é que há uma escalada, há um escalonamento entre essas espécies de método alternativo. Um escalonamento em relação à intervenção de um terceiro, né? Na negociação, não tem terceiro nenhum, apenas as partes envolvidas. Qualquer tipo de negociação que você possa imaginar. Falaremos sobre isso melhor depois. Aqui é apenas uma comparação entre elas. Na mediação tem um terceiro, mas é um terceiro que não age tanto. Na conciliação tem um terceiro que age mais do que na mediação. Vou diferenciar melhor depois, quero só comparar aqui. Na arbitragem tem um terceiro. Mas na arbitragem esse terceiro julga. Na mediação e na conciliação o terceiro não pode julgar. Ele pode ajudar as partes a obterem a solução. Eles podem contribuir, mas não podem julgar. Então veja, na negociação não tem nem terceiro. Na mediação e na conciliação tem esse terceiro. O que diferencia é que o conciliador, né, na conciliação, o terceiro é mais ativo, é mais propositivo do que na mediação. Então ele age mais. Na arbitragem, o terceiro é tão mais ativo, que ele pode até julgar. O árbitro julga. Então há mesmo uma distinção de grau. E acima da arbitragem, aí nós teremos a jurisdição clássica. A jurisdição adjudicada, que nem está ali porque não é uma espécie de método alternativo. A jurisdição clássica é adjudicada, é imposta na marra. É a jurisdição clássica, como está no nome, é tradicional. Então vamos ver cada uma dessas espécies. Vamos começar, como eu costumo lhes dizer, pelo começo, né? Vamos iniciar pelo início e principiar pelo princípio. Item de número 1, a negociação. Bom, na negociação, como eu lhes disse, não tem nenhum terceiro. Não tem nenhum terceiro, sempre que se diz terceiro, é porque não é nenhuma das partes. Então não é nem a parte 1 do conflito, nem a parte 2 do conflito, é um terceiro. Terceiro com alguma função de contribuir com a solução ou de julgar. É isso que se fala terceiro. Na negociação não tem esse terceiro. Apenas as partes envolvidas. Então os próprios interessados atuam, eles mesmos, apenas eles mesmos, sem intervenção de um terceiro, na obtenção da autocomposição. Agora, muito importante, as partes sem terceiro, elas podem e espera-se que estejam acompanhadas por advogados. Porque muitas das vezes a solução consensual não vem porque as partes não têm conhecimento técnico para chegar à solução. E muitas das vezes também, ainda que estejam acompanhadas por advogados, os advogados foram formados por uma faculdade que estava imbuída numa perspectiva anterior, que não tratava da consensualidade. Como eu lhes falei, da 2010, isso não era uma preocupação no mundo jurídico. Não tão viva. Então é necessário formar profissionais, como estamos aqui conversando já sobre isso, já falamos antes, estamos falando agora, preocupados com essa lógica da consensualidade. Os advogados devem estar envolvidos com a consensualidade.
todos têm a ganhar, inclusive os advogados, inclusive do ponto de vista financeiro. É bom para todos, movimenta a máquina, até na questão de honorários, pode ser vantajoso. Aí, enfim, é uma questão negocial. Aí, mas ainda que acompanhadas por advogados, cada uma das partes sentada em cada um dos lados da mesa, isso não desnatura a negociação, porque o advogado, ele atua como representante técnico da parte. Então ele não é um terceiro. Ele atua no interesse das partes. O artigo 166, 166 do Código de Processo Civil, no parágrafo 3º, ele prevê a admissibilidade da adoção das técnicas negociais. Olha, admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável à autocomposição. Então, para a obtenção da autocomposição, é possível utilizar a espécie de negociação. A negociação é uma espécie de autocomposição. Técnicas negociais. Pode parecer, mas professor, desde sempre isso existiu, as partes tentam, o senhor mesmo falou. Se as partes não conseguirem amigavelmente, as tratativas amigáveis entre as partes, é negociação, realmente o é. Mas o que eu estou falando aqui com os senhores é um conhecimento técnico sobre a negociação. Como eu lhes disse, profissionais especializados, advogados, têm que estar imbuídos, têm que ter uma formação desde a faculdade, preocupados em promover e estimular soluções consensuais, que é o que estamos fazendo aqui. E isso vai aumentar, portanto, a chance de se obter uma solução consensual. Em Harvard, a Escola de Direito de Harvard tem um núcleo que é referência mundial a respeito de negociação. Fala-se na Escola de Negociação de Harvard, para que os senhores vejam como é que não é algo de minuta importância, de menor importância. Existem mesmo técnicas negociais, técnicas de negociação, para que você sente à mesa e possa obter um acordo, sem a participação de um terceiro, sem a participação de um mediador, de um conciliador, ou mesmo de um juiz. Ok? Tá. Mas se não há profissional, advogado especializado, se as partes não estão conseguindo, por elas mesmas, chegarem a esse bom termo, a essa autocomposição, vamos colocar um terceiro. Vamos colocar alguém desinteressado, imparcial, um terceiro, para solucionar. Mas vamos começar com um terceiro que age menos, que é o mediador. Vamos entender quem é o mediador. Então, no mediador, na mediação, quer dizer, tira mediador ali, bota mediação. A técnica é a mediação, o terceiro é o mediador. Na mediação, nós temos a participação de um terceiro imparcial que age para a obtenção da autocomposição, é o mediador. Eu até me traí ali e escrevi mediador. O que diferencia a mediação da conciliação é justamente o modo de atuação desse terceiro, do mediador de um lado, do conciliador de outro. E o modo de atuação do mediador se dá pela passividade. O mediador atua de um modo passivo. Ele adota uma postura passiva. Por que passiva? Porque o mediador, ele não pode propor soluções. Por mais que esteja clara e evidente para ele, que é o terceiro, às vezes quando você está fora do conflito, você vê com muita clareza. Ele não pode propor soluções, ele não pode falar para as partes. Vocês não estão vendo que é isso aqui, não? Não pode. Ele tem que criar, utilizando a técnica da mediação, ele tem que criar um mecanismo de fazer com que as próprias partes percebam a solução. Ele é, portanto, um catalisador de emoções.
A atuação do mediador se aproxima muito mais com o psicólogo, portanto. Ele fica escutando as partes e fica ali só aparando as arestas. Ele só tira o que não tem a ver com o conflito. Então, falaram mais cedo aí sobre direito de família, fórum de família. Relação familiar é uma relação propícia para a mediação. Daqui a um pouco mais eu vou falar melhor sobre isso. Então, você imagina num conflito lá, de um divórcio, tantas e tantas questões que vêm. E o mediador vai tirando e fala, não, deixa isso aqui fora, isso aqui não tem a ver com o nosso conflito aqui. E quando ele vai separando as coisas, ele com essa postura, ele não propõe solução. Com essa postura, ele vai desarmando as partes, ele vai arrefecendo os ânimos, e com isso ele reestabelece uma possibilidade de comunicação entre as partes. E é essa possibilidade de comunicação que faz com que surja ou aumente a chance de uma solução para o conflito. Porque sem conversar não se encontra solução para nada. Então a função do mediador é essa, de reestabelecer a comunicação, tirando fora o que não tem a ver com o conflito, e reestabelecendo a comunicação, fazer com que as próprias partes percebam a solução adequada para a controvérsia. Não é ele quem propõe a solução. É algo difícil, não é algo fácil. Claro que não é algo fácil. É claro que não é todo caso que se tem uma mediação exitosa. Porque é um trabalho demorado, isso não é feito numa sessão de 15 minutos, é evidente que não. 15 minutos em geral, nenhuma parte botou tudo para fora. Então é um trabalho demorado, diversas sessões, mas é algo que vale a pena o judiciário investir. Por quê? Porque nesse tipo de animosidade, de conflito, em geral, as partes não param em um processo. Conflito de interesse nesse nível, quando ele é degenerado, quando ele explode de um jeito. Quem já vivenciou algo parecido com isso, deve saber o que eu estou falando. Quando dá merda nesse grau, vai respingar em tudo quanto é coisa. E aí, vira picuinha. E aí não tem 1, 2, 3 processos. As partes vira hobby. As partes acabam levando tudo para o judiciário e vai se avolumando e vai enchendo o judiciário, sobrecarregando o judiciário. Então é melhor trabalhar melhor para trabalhar menos. Investir um tempo naquele processo, na mediação, que é identificando o problema e resolvendo o conflito de interesse naquele problema, naquele processo, você com uma tacada resolve várias e evita vários problemas. Essa é a lógica, né? O artigo 165, no parágrafo 3º, artigo 165, parágrafo 3º do CPC, pessoal, eu comi mosca aí, ó. Artigo 165, parágrafo 3º, não botei ali o artigo 165. Artigo 165, parágrafo 3º. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então a parte final nós já falamos. Por si próprios, as partes devem obter a solução para o conflito, com o auxílio do mediador. Eu quero tratar da parte inicial. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Eu quero destacar esse item aqui, ó. Casos
em que houver vínculo anterior entre as partes. A mediação, senhores, ela é indicada para o que se chama de relação jurídica continuativa, relação jurídica de trato sucessivo, vínculo jurídico continuativo. São formas distintas de se referir a esse fenômeno, como direito de família, direito de vizinhança, os servidores. E aí entra naquele contexto que eu havia falado com os senhores ainda há pouco. É vantajoso para o Estado investir um tempo, que não é perda de tempo, né? É investimento. Investir um tempo que vai demorar e resolver esse conflito de interesse, porque pensa, é como que uma acupuntura. Às vezes está doendo o ombro e o acupunturista vai lá no dedão e mexe. Como é que pode mexer no dedão e resolver o problema do ombro? É porque o ombro, na verdade, é uma consequência de um problema no músculo lá. Não tem negócio desse? É igual a febre. Quando você... Não adianta cuidar da febre. A febre é uma consequência. Aquele problema, naquele processo, pode ser uma consequência de um outro conflito. Então, quando você investe esse tempo para identificar como o vínculo é continuativo, vale a pena investir, porque provavelmente o conflito de interesse não é apenas estanque, não é apenas pontual e específico daquele caso. Exatamente, tem que ir na raiz, tem que identificar. Você investe um tempo e resolve tudo de uma vez. Resolvendo o conflito de interesse, aquelas partes podem ter uma enxurrada de processos uma contra a outra, outra contra uma. Resolvendo um, resolve todos. Acabou, as partes saem abraçadas, voltam a se comunicar. Então vale a pena investir. É a técnica da consensualidade. Então a conciliação, o mediador tem uma postura passiva e age como catalisador de emoções. Por conta desse atributo, dessa característica, há um vínculo jurídico prévio entre as partes. Há um vínculo jurídico continuativo. Relação de família. Pense no ex-marido e ex-mulher que tem um filho em comum. Divórcio com guarda. Tem que fazer com calma. Eles vão ser para sempre ex-marido e ex-mulher e vão ser para sempre pai e mãe de uma mesma criança. Eles vão ter que se tolerar de alguma forma. Eles vão ter que encontrar um jeito de se tolerar. A relação entre eles é continuativa. Vale a pena para o Estado investir um tempo ali para tratar de um modo adequado. Método adequado de solução dos conflitos. Tentou, não deu certo, vai para a solução adjudicada. Além desse 165, parágrafo 3º, que eu lhes trouxe ainda há pouco, nós temos o parágrafo único do artigo 1º da Lei Geral de Mediação, que é essa Lei 13.140 de 2015. Parágrafo único do artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo único da Lei Geral de Mediação. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, como vimos falando até então, que escolhido ou aceito pelas partes, aqui está na mediação extrajudicial, os senhores se lembram. Então o que o mediador faz? As auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Ele não propõe solução. Ele auxilia as partes para que as partes identifiquem e para que as partes desenvolvam soluções para a controvérsia. Ok? Pois bem, vamos agora ver a conciliação. Já tendo visto a mediação e trabalhado com essa distinção entre mediação e conciliação, fica fácil falar sobre a conciliação. Na conciliação tem o terceiro imparcial, que é o conciliador. O terceiro imparcial vai contribuir, vai auxiliar as partes
na obtenção da consensualidade, na obtenção da autocomposição, pela técnica da conciliação. Esse terceiro imparcial, como eu lhes disse, é o conciliador, que se diferencia do mediador em razão de o conciliador ter uma postura ativa. Ao passo que o mediador tinha uma postura passiva como catalisador de emoções, o conciliador tem uma postura ativa, como propositiva. Ele propõe soluções. Claro, ele não pode decidir, ele não tem poder decisório. E ele não pode impor soluções. O que ele pode é propor soluções. Então veja que ele tem uma margem de atuação maior do que o mediador. Se o mediador é indicado para relações jurídicas na qual há um vínculo continuativo, como direito de família, por exemplo, o conciliador, a contrário sensu, é indicado para relações jurídicas que não têm vínculo continuativo. E os senhores verão isso no parágrafo 2º desse mesmo artigo 165 do CPC. Artigo 165, parágrafo 2º do CPC. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, o conciliador pode sugerir soluções para o litígio. Mas é vedado ao conciliador a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Ele pode propor soluções e não impor soluções. Então veja que o mediador e o conciliador são terceiros. O mediador vai até aqui. O conciliador vai muito mais. O mediador é passivo, o conciliador é ativo. É isso que os diferencia. O mediador é passivo por quê? Porque o Estado está mais preocupado. O Estado quer demorar mais para resolver, quer deixar as partes falarem mais, porque há um vínculo continuativo. O Estado é pé atrás, é mais delicado. A situação é mais delicada. Com a conciliação, não há vínculo continuativo. Na conciliação, eu costumo dizer o seguinte, é um autor que nunca viu o réu antes e provavelmente nunca verá o réu depois. O autor é do Sul, veio para o Rio de Janeiro, alugou um carro. O réu é do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro, alugou um carro. Se encontraram numa esquina, um cruzamento, bateram um com o outro. Um foi a juízo em desfavor do outro. Pode? Pode. Nunca se viram antes. Nunca se verão depois. Será que o Estado tem que ter tanto zelo assim? Não há vínculo jurídico continuativo. É uma questão meramente patrimonial. Quanto que um vai ter que pagar para o outro? Não trata de questões existenciais, direito de família, por exemplo. Não há vínculo continuativo. É por isso que o Estado se sente, por seu agente conciliador, mais estimulado, menos preso a ser mais propositivo. Então, na conciliação, como não há o vínculo prévio, continuativo, não há uma relação continuada, não há uma relação prévia, o Estado se sente mais à vontade, pelo conciliador, a ser propositivo. É isso que diferencia o conciliador do mediador. Agora, tanto o conciliador quanto o mediador, eles são orientados por alguns princípios mínimos, que os nomes são intuitivos, né? Artigo 166 do CPC. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, então não está vinculado, não se submete a ordens do juiz, por exemplo. A mediação, aos centros de mediação separados do juiz. Da imparcialidade, não pode ter interesse, são imparciais, não pode ter interesse na solução da controvérsia. Da autonomia da vontade, então deve respeitar a vontade, a livre vontade das partes. Da confidencialidade, eu costumo brincar, o que acontece na audiência de conciliação e mediação fica na audiência de conciliação e mediação. É como se fosse Vegas, né? O que acontece lá, morre lá. Confidencialidade. Da oralidade, é um estímulo pela prática dos atos orais. Da informalidade, não adianta você
Não é para tratar o conciliador e mediador de excelência, evidentemente que não. É um ambiente informal, porque pela informalidade você vai estimular a comunicação entre as partes e da decisão informada. Tanto o mediador quanto o conciliador devem passar o máximo de informação possíveis às partes do procedimento e como que funciona a técnica utilizada. É isso. O artigo 2º da Lei Geral de Mediação também prevê os princípios que orientam a técnica da mediação, mas não há necessidade aqui, temos muito mais coisa para ver, vou trazer aqui apenas a título ilustrativo. Então, o artigo 166 do CPC e o artigo 2º, eu acabei não colocando ali, eu prometi para os senhores que quando for fora do CPC, eu indico. Esse é o artigo 2º da Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Artigo 2º da Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Eles tratam dos princípios que orientam a atuação desses terceiros, conciliador e mediador, na tentativa de obtenção da autocomposição.